Feliz Ano Novo, meu amigo, para você e para toda a sua família. Que esse seja um ano cheio de bênçãos, cheio de vitórias. Que 2021 seja um ano de oração, um ano de mais estudo da Bíblia. Estamos iniciando o ano com um novo guia de estudos aqui, olha, Isaías, o livro do profeta Isaías, consolo para o povo de Deus. Eu gosto tanto de receber a lição nova. A lição nova tem todo um sabor de mistério, de novidade. Eu convido você para iniciar o ano com o pé direito, iniciar segurando na mão de Deus. Por que não? Tantos anos que nós prometemos e não dá certo, e tentamos e não vai. Fazemos o ano bíblico e paramos em números. Mas esse ano tem que ser diferente. Esse tem que ser o ano da vitória, onde nós vamos estudar juntos os 13 sábados, os 13 estudos. Você está comigo? Então vamos iniciar aqui a nossa escola sabatina. Lição número 1, crise de identidade. Vamos estudar o capítulo 1 do profeta Isaías. E desta vez, neste trimestre, nós também teremos o nosso material suplementar, histórico, arqueológico, cultural. E antes de entrarmos no livro de Isaías, vamos dar uma olhada no contexto geopolítico, no contexto histórico ali desse profeta. Veja aí comigo algumas noções gerais. O livro de Isaías é o terceiro mais longo da Bíblia. Ele perde apenas para Salmos e para Jeremias. Então é um livro extenso com 66 capítulos. Atenção! Depois, é o livro mais familiar e o mais negligenciado. É muito conhecido e pouco conhecido ao mesmo tempo. Tiago, que negócio é esse de livro muito conhecido e pouco conhecido? Todo mundo conhece que lá em Isaías existe a profecia do servo sofredor, Isaías 53. As pessoas também sabem que ali diz que há muitas profecias messiânicas dizendo: e a virgem conceberá e nos dará um filho. As pessoas conhecem esses aspectos, mas o livro tem 66 capítulos e os demais. É aí que o livro é desconhecido. Então, ao passo que alguns trechos são muito conhecidos, outros trechos do livro as pessoas não sabem nem o que fala, quem foi Isaías, quando ele viveu. Isaías é uma obra de arte, apresentando linguagem muito bem trabalhada. Inclusive o autor chama a atenção disso aqui na introdução aqui, ó. Palavras criam figuras, imagens, ecos. Palavras débeis vão criar imagens débeis, mas palavras poderosas, refinadas e bem elaboradas criam imagens poderosas, bem como ecos fortes e claros. Isso explica a força das palavras de Isaías, mesmo após 27 séculos. Se você quer saber, o livro de Isaías, boa parte, ele é escrito em forma de poesia hebraica. E é uma poesia que nos encanta até os dias de hoje. A linguagem é sublime. Muitas de suas frases passaram para a literatura. Nós temos ali o Messias de Handel, por exemplo, e outros dicionários que utilizam trechos de Isaías. Então ele utiliza ali metáforas do seu dia a dia, imagens agropastoris da Palestina, da época dos reis de Israel, e ele mistura isso com advertências, com promessas, com frases de consolo. Ele traz imagens vívidas e realistas. Isso é incrível. Então o livro de Isaías ele é muito bonito. E por vezes você não vai entender a metáfora. Tiago, eu não entendi o que são essas choças aqui. Até no capítulo 1 nós vamos ver isso. Aí você só precisa entender a metáfora, a linguagem, o exemplo agropastoril que ele está dando e você entende a mensagem. Então, é um pouquinho de paciência e esforço. O trabalho aqui vai ser ler esse trabalho em forma de poesia e procurar compreender. Agora, essa lição, eu acho que ela é mais fácil do que a lição temática. A lição última foi temática sobre educação. Então, essa lição é fácil por quê? Porque você vai pegar o capítulo 1, você vai ler, você vai explicar e você vai aplicar. Você vai fazer 3 coisas. E não faça, como eu já vi alguns professores fazendo, não fazem por mal, mas talvez estamos vindo aqui com a orientação. Leia partes do livro de Isaías na sua classe. Você chegou sábado, você não vai aqui para a lição, eu vou ver aqui o que o autor... Não, foque mais no texto, porque o propósito é explicar o livro de Isaías. Então você vai lá, pega o capítulo 1 de Isaías e fala assim, fulano de tal,
leia o primeiro verso. Você entendeu? Entendeu. Fulano, leia o segundo. Você entendeu? Entendi. Leia o terceiro verso. Ah, eu não entendi. Então vamos entender. O que é esse verso? Você explica para passar essa emoção, essa experiência de ler e compreender a Bíblia. A maior dificuldade dos nossos alunos e estudantes é que eles leem e às vezes não compreendem, ou quando compreendem, não sabem o que tem relacionado aos nossos dias. Então você precisa de 3 coisas. Ler o texto com a sua classe, mesmo sábado, leia o texto, explique o texto e depois aplique para os nossos dias. O que isso está relacionado com o hoje? Depois, você pode ler também no seu estudo em casa, 2 Reis, capítulos 15 a 21, e 2 Crônicas, capítulos 26 a 33. Isso vai lhe ajudar na compreensão desse período histórico. Os profetas Amós, Oséias e Miqueias foram contemporâneos de Isaías. Até na parte de domingo você tem essas passagens aqui. A lição sugeriu um capítulo a mais, um capítulo a menos, mas é o mesmo trecho. Vamos agora dar uma olhada na geografia da Palestina. O grande problema das pessoas que não entendem a Bíblia é que eles não sabem quando essas histórias aconteceram, nem em que local elas se passaram. Isaías vem antes ou depois de Moisés? E Jeremias? Eles vieram juntos ou depois? Daniel, isso aqui antes do cativeiro, depois do cativeiro, né? Quando que é Isaías? Então, vamos dar um panorama aqui. Você vê aí o mapa político do nosso planeta, como as nações estão divididas hoje, e saiba que a história bíblica se passa dentro desse quadrado vermelho. Se nós aproximarmos um pouco mais, nós vamos ter a impressão de que a história bíblica se passa em um universo ainda menor, mas essas nações aí, elas são mencionadas. Vamos limpar um pouco a tela e ver de maneira mais limpa um mapa político do Oriente Médio nos dias de hoje. Agora, vamos olhar como era nos dias de Isaías. Essas são as nações atuais, para nos dar uma referência. Israel está bem ali no meio, naquele cinza meio esverdeado. Então nós temos o Egito, que é onde o Egito hoje, a Etiópia, mais ou menos respeitando o mesmo território atual, e o reino de Judá e o reino de Israel. Depois Tiro ali em cima, depois Síria e Assíria. Por favor, aqui já é a nossa primeira advertência, não confundir Síria com Assíria. São duas nações diferentes. Agora vemos aqui Babilônia, onde hoje é o Iraque, e a Medopérsia, onde hoje é o Irã. E ali você tem Amon, Moabe e Edom, onde é a Jordânia, ali depois do Rio Jordão. Por isso Jordânia. Ficavam ali Amon, Moabe e Edom. E onde é a Turquia existia a Lídia. Mais ou menos são essas as nações que o livro do profeta Isaías vai mencionar. E saiba que há profecias para essas nações. Então, precisamos compreender pelo menos o nome e onde que elas estão. Senão nós vamos ler o livro do profeta Isaías. Isso aqui está falando sobre o quê? Né? Vamos lá. Noções cronológicas. Vamos fazer a nossa tradicional linha do tempo. Referência da cruz de Cristo no ano 31 depois de Cristo. E aqui temos nós, 2021 depois de Cristo. E ali, mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo, foi formado a Terra, foi criado o homem. Acreditamos que mais ou menos, são datas aproximadas, em 2344 ocorreu o dilúvio. Então, onde tem interrogação, as datas são aproximadas. Em 1445, nós temos o Êxodo. Depois, no ano 1000, foi o período onde Davi e Salomão reinaram ali, né, por volta do ano 1000 a.C. Aí nós temos em 605 a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, a primeira invasão, e eles vão para o cativeiro. E depois nós temos o retorno do cativeiro ali no período de Esdras e Neemias em 444 a.C. A vida de Isaías está aí, ó, entre o tracinho de Davi e Salomão e entre o marcador da invasão de Jerusalém. É o período dos reis de Israel e ali temos o período da vida de Isaías. Vamos aproximar isso daqui e dar mais detalhes. Vamos reduzir a nossa linha do tempo porque precisamos explicar que o reino de Israel
ele se dividiu após a morte de Salomão. Então surgiram dois reinos ali, o reino do norte, que é Israel, ou Efraim, e o reino do sul, que é Judá. Judá e Benjamim ao sul e outras tribos ao norte. A capital do norte ficou muito conhecida, Samaria, nem sempre foi Samaria, e a capital do sul, Jerusalém. Então temos aqui essa linha para o reino do norte e essa linha para representar o reino do sul. Vamos dar uma olhada no mapa. Ali havia o estado de Israel, que foi governado por Saul, depois Davi, Salomão. E Salomão teve um filho chamado Roboão. E o Roboão insistiu em ouvir o conselho dos amigos, deu tudo errado e o reino se dividiu. Jeroboão arrastou vários simpatizantes e fundou uma outra capital no norte, e Roboão permaneceu no sul, reinando em Jerusalém, no reino de Judá. Então ficou assim, ó, Judá ao sul, Israel ao norte. Essa distinção é muito importante para você compreender Isaías. Não tem como compreender Isaías sem entender isso daqui, ok? Ali o Egito ficava onde é o Egito hoje, e a Síria ficava ao norte. E essas duas eram as potências da época e disputavam o controle da Palestina. Então, para você entender da geopolítica da Palestina nos dias de Isaías, tem que entender que as nações ora pendiam para o Egito, para se protegerem da Síria, ou buscavam refúgio na Síria para se protegerem do Egito. E as duas nações exercendo a sua influência na Palestina. Ali você tem Síria, depois Babilônia e Medopérsia. E a Assíria foi a nação que conseguiu exercer maior influência sobre essa região nos dias de Isaías. Então voltamos ali, ó, o tracinho para representar o norte, outra linha para o sul, e temos os reis do norte, Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Omri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca, Oséias. Oséias foi o último rei do norte, porque a Assíria invadiu Samaria e destruiu Samaria. Então, 723 foi o fim do reino do norte. Depois a Síria pegou os israelitas e espalhou para os territórios da Assíria e trouxe pessoas de outras regiões e implantou ali onde era Samaria, onde era o reino do norte. Veja aqui, então eles foram levados e espalhados pelo Império da Síria, e a Síria trouxe outros povos que se misturaram com os israelitas e deram origem aos samaritanos. A capital ali do Reino do Norte era Samaria. Então, eles agora são conhecidos como samaritanos e não mais como israelitas, ou Reino de Israel. Apesar de que algumas vezes, a grosso modo, eles são referidos israelitas. Então, vamos aqui, ó. Reino do Sul. Nós temos Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias ou Uzias. Esse rei ele é chamado por esses dois nomes e ele é importante. Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás e Jeoaquim. Aí vem o ano 605, quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Ele não destrói a cidade, ele deixa algum rei ali como vassalo, mas ele transporta como cativos vários jovens, incluindo Daniel e seus amigos, que foram parar na Babilônia. Inicia-se ali o cativeiro do reino de Judá. Nós temos ali alguns reis no cativeiro, Joaquim e Zedequias. Agora, Tiago, se Isaías teve seu ministério no período dos reis, em que momento foi isso? Acompanhe aqui no gráfico. Isaías, ele exerceu seu ministério desde o rei Uzias, que tem o nome de Azarias, Uzias, passando por Jotão, passando por Acás, passando por Ezequias, e ele morre sob o comando de Manassés. Então, o ministério de Isaías passa por esses reis: Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Então você precisa compreender que Isaías foi um profeta do reino do sul, Judá, e ele inicia o seu ministério no reinado de Uzias,
depois passa por Jotão, Acás, Ezequias, e a tradição judaica diz que Manassés ordena a sua morte, que ele foi cerrado ao meio, e essa seria a referência no livro de Hebreus, dizendo que alguns foram cerrados ao meio, seria uma referência a Isaías. Um grande ministério, um ministério que dura até os nossos dias, mas não foi fácil, não é? Agora, existem outros profetas que também eram contemporâneos de Isaías. Isso vai nos ajudar, vai enriquecer a nossa compreensão. Olha, o profeta Jonas, ele viveu ali alguns anos antes. Talvez os dois possam ter se encontrado, Jonas muito velho e Isaías criança. Mas o ponto importante é que Jonas é o profeta que foi pregar na Assíria. Lembre disso? Assíria, Tiago, é? Jonas não foi para Nínive? Pois é, mas Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria se converte com a pregação de Jonas. Então eu coloquei ele aqui no gráfico para nos dar essa referência. Agora Isaías vai pronunciar duras palavras contra a Assíria, porque a Síria não mais permaneceu convertida, ela praticou o que era mal. Agora vamos ver outros profetas aqui. Amós, esse foi contemporâneo de Isaías e ele profetizou para o reino do sul e para o reino do norte. Por isso eu coloquei ele aqui ao centro. Oséias foi um profeta que tem um ministério no reino do norte. Miqueias é um profeta que tem o seu ministério no reino do sul. Então esses três, Oséias, Amós e Miqueias, são contemporâneos de Isaías, eles se conheceram. Então isso aqui nos esclarece, que interessante. Irmãos, que período abençoado, ou que período difícil, porque havia 4 profetas e todos eles pronunciando advertências e também promessas para o povo de Deus. Eu gostaria que hoje tivesse pelo menos um profeta vivo. Depois nós temos Sofonias e depois nós temos Jeremias. Então você conhece bem o profeta Jeremias, vai conseguir se localizar, sabendo os profetas que vieram antes, os que foram contemporâneos de Isaías e os que vieram depois. Então você vai ler 2 Reis, capítulos 15 a 21 e 2 Crônicas 26 a 33, para você compreender melhor o período desses reis. Vamos agora olhar os capítulos do livro de Isaías. Isaías tem 66 capítulos e nós precisamos entender a divisão do livro. Nós precisamos ter aquela visão de águia, aquela visão ali do satélite que você vê de longe para entender as divisões e conseguir se organizar. Senão você não se organiza, o livro é muito grande, você termina de ler, não sabe o que estava no início. Então vamos entender as seções. Temos aqui do capítulo 1 ao 12, profecias para Judá e Jerusalém. Depois dos capítulos 13 a 23, profecias contra nações estrangeiras. Aí nós temos alguns capítulos falando sobre o grande dia de Deus, um dia de juízo, um dia onde Deus vai acertar as contas. E nós temos bem no meio do livro, do capítulo 36 ao 39, a invasão da Síria, Senaqueribe, Rabsaqué, e ali em Jerusalém, Ezequias e Isaías. É uma história emocionante como houve um livramento de Deus. Ela é contada aqui em primeira mão pelo profeta Isaías. Depois nós temos do capítulo 40 ao 57 a libertação futura, a promessa de redenção, o evangelho e o servo sofredor. Por fim, nós temos o reinado do Messias. Nós temos uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Então essa é a estrutura geral do livro do profeta Isaías, mas nós não vamos estudar todos os capítulos. São só 13 estudos, 13 semanas. O autor preferiu escolher alguns tópicos mais conhecidos, mais importantes, e eu vou exemplificar para vocês. Veja aí. A lição 1 vai tratar do capítulo 1. A lição 2 vai tratar do capítulo 6. A lição 3 do capítulo 7. A lição 4, capítulo 8. E a lição 5 dos capítulos 9 ao 12. Então você percebe que houve um agrupamento ali. Esse trecho é muito importante, dos capítulos 7 a 12 de Isaías. A lição 6 vai pegar esses dois grupos de capítulos, a lição 7 do 36 ao 39, a lição 8 só o capítulo 40, a lição 9 mais 2 blocos, a lição 10 do 50 ao 53, a lição 11, capítulos 55 e 58, lição 12 do 59
ao 61 e a lição 13 terminando os 2 últimos capítulos de Isaías. Ah, Tiago, mas não vai estudar tudo. Pois é, o livro é grande, eu não falei? É o 3º maior livro da Bíblia e é um livro enigmático, cheio de mistérios. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer do trimestre. Mas é isso, vamos então iniciar aqui a nossa parte de sábado. O autor escreve que os judeus se esqueceram de que pertenciam ao Senhor e assim perderam sua verdadeira identidade como povo da aliança. E por isso Isaías foi chamado para levar uma mensagem de advertência ao povo, era uma mensagem de Deus. E uma mensagem de advertência não é uma mensagem de destruição, de condenação. Por muitas vezes, Deus vai se mostrar indignado, insatisfeito com a conduta do povo. Mas como veremos aqui no capítulo 1, a mensagem de advertência visa o arrependimento. O propósito dela é a restauração. Vamos aqui, Isaías capítulo 1, versos 1 a 9. Escutem, ó céus. É o que eu recomendo você fazer na sua sala durante o estudo de sábado. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então você peça para alguém ler, professor, e pergunte o que você entendeu. E vamos extrair as informações. Diz aqui que a visão é de Isaías. Então Isaías é o autor do livro. Existem controvérsias? Existem. Nós vamos falar sobre elas no próximo estudo, na lição 2. Por isso, inscreva-se no canal. Não deixe de apertar ali o sino para você receber as notificações. Envie isso aqui para os grupos da sua igreja, para o seu pastor, para os diretores da escola sabatina, para a sua família e fala assim, pessoal, inscreva-se ali no Adventismo Vivo, tá interessante, voltou até a linha do tempo, né? Tem ali o suplemento arqueológico, histórico, vamos falar, sobre os vários Isaías, que dizem aí que foram 2, 3, até 4 Isaías que escreveram isso aqui. Ficou curioso? Então inscreva-se, peça para as pessoas, olha, vamos apoiar ali o canal Adventismo Vivo. Então vamos lá. Visão de Isaías, ele era o quê? Filho de Amós. E ele teve visões a respeito de Judá e Jerusalém, o seu ministério, nos dias dos reis que já vimos aqui no slide. Verso 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então Deus está chamando o céu e a terra como testemunhas. Antigamente as pessoas faziam um pacto e convocavam outros deuses para serem testemunhas, principalmente quando os reis faziam contratos. Agora, Deus não vai chamar outros deuses, porque não existem outros deuses. Deus chama o céu e a terra para serem testemunhas do que ele está falando em plena e alta voz para o seu povo. Eles se rebelaram. 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Meu amigo, o que você entendeu? Trabalhe dessa forma o texto na sala. Ensine o seu aluno a ler, a interpretar e a aplicar. Nós temos aqui a poesia hebraica que repete ideias. Ela fala que o boi não conhece o jumento o boi não conhece seu possuidor e o jumento não conhece o seu dono. Dono e possuidor são paralelos, boi e jumento são animais. E ali ele fala, Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isso aqui vai acontecer muito em Isaías, essa repetição. É a mesma ideia, só que é parte da poesia repetir essa ideia. O que você aplica isso aqui? Estava mal a coisa. Israel estava pior que um jumento. Você já viu? Tem pessoas que às vezes eles são piores que um jumento. Você fala, ele não entende, o pai vai ali dar uma surra no filho, ele continua fazendo, e Deus falou, olha, eu não sei o que eu faço com vocês, porque até um jumento entende a vara, mas vocês nem a vara vocês entendem. Verso 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Deus está falando assim, vocês acham que eu vou bater em vocês? Olha o estado, olha como é que vocês estão. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O que Isaías está utilizando a imagem de um bêbado.
Uma pessoa que bebeu, apanhou, brigou na festa, perdeu o sapato, está andando ali com a roupa rasgada pela rua, cheio de machucados, contusões. Aí ele chega em casa, né? Aí o pai vai bater. É um estado lamentável, você está com piedade daquela pessoa, ele tem que olhar para ele mesmo e falar, valeu a pena ter enchido, né, o seu copo e bebido muito, valeu a pena ter ido para essa festa que você não se lembra de nada, apanhou, roubaram você. A própria experiência já é uma punição para a pessoa. Agora, o próprio profeta faz a aplicação dessa metáfora para a situação de Judá. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos a devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranho. É um caos, um caos social. Miséria, inimigos, roubo. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal. Tiago, eu não entendi isso aqui, palhoça no pepinal. Você já passou por uma região agrícola e você viu ali uma barraquinha que os agricultores costumam se abrigar durante o sol, ou eles vão recolhendo as verduras e guardando ali na sombra, né? Aquela barraquinha eles até cuidam, colocam umas folhas de coqueiro em cima, mas quando passou o período da colheita, eles não vão ficar ali na barraquinha, a barraquinha fica largada, né? O mato cresce, mas na próxima colheita eles vão ali até cuidam da barraquinha. Isaías está falando, olha, Jerusalém, que era a capital do reino, a cidade de um grande rei Davi, tá igual uma palhoça dessas de campo, né? Largada, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, o que significa isso aqui? Já é a pergunta 2, respondemos a pergunta 1, vamos para 2. Um Deus justo castigaria de forma semelhante crimes tão parecidos. Parecidos com quem? Sodoma. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e se Judá está praticando crimes semelhantes, eles estão próximos da destruição. E se Deus não tivesse sido misericordioso, já era para terem sido destruídos. Aí vamos adiante, ó. Ritualismo podre, Isaías 1, 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de Deus, vós, povo de Gomorra. Isaías está pregando para Sodoma e Gomorra? Não. Isso aqui, ele está usando uma figura retórica e ele está agora se dirigindo não mais aos céus e à terra. No começo ele fala, ó, ouvi, ó céus e a terra. Agora ele se dirige aos príncipes de Judá e chama esses príncipes de sodomitas. Isso indica o tipo de pecado que poderia ser praticado, as mais altas atrocidades em Judá. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Mas quem pediu isso daqui? Não foi Deus que pediu para sacrificar? Agora Deus não gosta? Deus não quer o sangue, não quer os sacrifícios ali no templo? 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Não, mas foi Deus que pediu. 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados, a convocação das congregações, o vosso culto musical, programa JA, encontro de jovens. Deus está falando assim, olha, todas as vossas programações, as vigílias, campais, eu não as posso suportar. Veja aqui, estou só traduzindo o que é isso aqui, lua novas, né, convocações, trazer incenso, para a linguagem mais atual. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eles não estavam com o coração puro. Havia pecado, havia transgressão da lei de Deus. Meu querido amigo, nós às vezes caímos na vida. Davi caiu feio. Davi cometeu adultério e assassinato. Mas Davi fez uma confissão pública. Não há nada que dignifique mais um homem que errou, ainda mais se ele é um líder, do que chegar diante dos seus liderados e dizer assim, eu errei, me perdoem. Eu falhei, pequei contra a lei de Deus, mas agora eu peço a Deus que crie em mim um coração puro e coloque dentro de mim um espírito inabalável. Mas eles não, eles tinham pecados, iam dia a dia para a igreja com aquele pecado.
Uma coisa é você ter o pecado e, puxa, tive o pecado. Aí sábado você não tem que ir para frente, pregar, passar lição, nada. Tem que confessar o seu pecado. Brigou com a esposa, não pode ficar segurando aquele negócio, e dormindo, e passa dia brigado. Não, aí você está com aquele pecado e vai para a igreja e fica... Não, meu amigo, você precisa se libertar disso, confessar. Logo, o problema é que eles estavam aqui anos, iam ali, tudo bonitinho, faziam serviço, faziam tudo. E continuava com o pecado secreto. E aí Deus fala, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer vocês. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Será que nós podemos estar participando dessa realidade? Oramos a Deus e Deus não responde. Pedimos e parece que Ele não ouve. Fazemos culto e programações e parece que nós não prosseguimos na nossa vida espiritual. Pelo contrário, parece que os nossos filhos saem da igreja, quanto mais nós levamos. E aí o nosso casamento vai de mal a pior e nós parece que lemos menos a Bíblia com o passar do tempo, oramos menos. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, meu amigo. É que nós estamos caindo no ritualismo podre, que é a parte aqui de segunda-feira. Esse era o problema nos dias de Samuel. Esse eram os problemas nos dias dos reis de Israel. O ritualismo sem o coração foi um problema nos dias de Esdras e Neemias, era um problema nos dias de Jesus, era um problema nos dias da Idade Média, virou um problema depois para os reformadores. E eu pergunto, estamos imunes a isso? Será que hoje não temos o risco de ficar vivendo um ritual, de termos programa e mais programa e programa e programa, e ninguém mais tem tempo de orar no fim de semana, e ninguém mais tem tempo de ler a Bíblia, de estudar a lição, de pegar um livro de teologia, eu vou estudar, porque no fim de semana está sobrecarregado. E ali nós vamos nos afastando de Deus, porque estamos focados na missão, né? Como é que é isso? Comunhão, relacionamento e missão. E aí nós nos focamos no relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento horizontal, focamos na missão e esquecemos o comunhão. O comunhão é o primeiro, ninguém pode dar aquilo que ele não tem. E aí você é muito focado na missão, e acaba perdendo a comunhão. Você, eu estou falando ancião, você que é professor da escola sabatina, líder na sua igreja, líder na sua família, cuidado de nós não estarmos oferecendo rituais, como se Deus, ele fosse alguém que gostasse da gordura do carneiros e de sangue, como se nós fôssemos aplacar a ira de Deus com essas coisas. Não, ele quer um coração. Vamos aqui, ó. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Pare de transgredir a lei de Deus. É isso que ele quer. Um coração contrito e puro não rejeitará o Senhor. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei o opressor. Não é esse negócio assim, eu não vou, contar o que a pessoa fez de errado, eu não vou me indispor, isso fica chato politicamente, não. Repreendei o opressor, você está vendo o mal sendo praticado, repreendei o opressor, do seu lado, não é para você ir lá para Brasília, não, na sua cidade, na sua igreja, os que são próximos, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E agora vem o argumento do perdão, terça-feira. 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Olha o paralelismo. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Carmesim e o escarlate, e a neve e a lã. Então, o vermelho, ele é o símbolo do sangue. O sangue é derramado pelo pecado. Agora, o branco é o símbolo da pureza. Deus está dizendo, olha, ainda que você esteja parecendo um bêbado que apanhou na festa e voltou descalço para casa. Se você se arrepender, você pode ser puro outra vez. Deus pode recriar e refazer todas as coisas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu gosto de um texto que está ali em Isaías 44, verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque
eu te remi. Então o propósito aqui dessa advertência era a restauração. Deus chama a atenção para o estado deles, explica, não é isso que eu não quero programa. Você não vai agradar a Deus fazendo ritual, não é usar a camisa escrito, eu amo Jesus, sou Caleb, não é esse o propósito. Eu quero um coração puro, eu quero a essência do homem, eu quero a obediência às leis de Deus. E eu posso restaurar você. Essa é a promessa aqui da parte de terça-feira. Comer ou ser devorado, quarta-feira. Aí ele vai trabalhar os versos 19 a 31, você pode ler, mas a ideia é aquela lá de bênção e maldição do final do livro de Deuteronômio. Eu ponho diante de vocês a bênção ou a maldição. Veja o estado de vocês, veja o estado da cidade, veja o que tem acontecido. Eu posso voltar, no verso 25, e purificar vocês, e tirar de vocês tudo o que é impuro. Eu posso restituir a sorte de vocês como era antigamente, mas eu não posso forçar vocês, porque existe o livre-arbítrio. Então aprendemos aqui sobre comer ou ser devorado. Como é que é isso, Tiago? Olha, nós só existimos por misericórdia de Deus. E quando nós andamos com Deus, Ele fica aqui colocando os braços ao nosso redor. Mas quando nós falamos, Senhor, vai embora, não quero desse jeito, eu acho que não tem problema, eu acho que essas orientações, isso aqui era para a época de século XVIII, isso aqui era dos tempos bíblicos, hoje não é assim. Hoje eu vou usar a minha mente para saber como eu tenho que realizar evangelismo, como eu tenho que realizar o louvor e adoração. Hoje nós vamos raciocinar, é do meu jeito. Aí quando nós falamos isso para Deus, aí Deus, tudo bem. E Deus se afasta. E aí nós ficamos... Mesmo assim, não nos deixa sozinhos, mas aí o vento começa a bater mais forte, sabe? E você começa a enfrentar as consequências do seu estilo de vida. Então Deus falou, o que vocês querem? Se vocês quiserem, vocês comerão o melhor desta terra. Pergunta 9, examine essas palavras de Moisés. Observe, não há meio termo, é vida ou morte, bênção ou maldição. Só existem dois caminhos, meu amigo. Essa é o fato para o qual Isaías está chamando a atenção do povo. O problema não era que eles cometeram pecado, mas eles viviam como hipócritas. Se você cometeu pecado, você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, pequei. Eu admito que a minha conduta está errada e eu não quero mais praticá-lo, estou triste, eu quero ser diferente. Um sinistro cântico de amor, Isaías capítulo 5. Isso aqui pode ser uma parábola, uma alegoria, mas é a história de uma pessoa que plantou uma vinha, tirou o mato, cuidou das pedras, investiu ali algum tempo para que aquelas plantas crescessem e começassem a produzir. Eu tenho uma roça, uma plantação de açaís e estou cuidando dele já há uns 3 anos. Não produziram nada ainda, só dão despesa, tem que cortar o mato, tem que colocar a cerca elétrica e implementos dali, irrigação e mais um monte de coisas. E já pensou se daqui 3, 4, 5 anos eu estou cuidando e falo, mas cadê o fruto dessas árvores, dessas plantas? E ali, em vez de produzir um fruto doce, sai uma jabuticaba, sai uma coisa amarga, imprestável para o consumo. Então aqui, a pessoa que plantou o pomar, que plantou uma vinha, ela queria uvas doces e saíram uvas amargas. E o que ele vai fazer com aquilo? Para nada, não serve para nada. Ele fala assim, ó, vou fazer isso aqui virar pasto, vou derrubar o muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. E agora ele aplica isso aqui para Israel. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele cuidou daquele reino, ele investiu tempo, ele esperava um retorno. Mas o que aconteceu? Este desejou que exercessem juízo, o Senhor queria que eles praticassem o juízo. E eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí o clamor. Eu estou esperando que os meus açaís, depois de tantos anos cuidando, que eles produzam algo. E Deus espera que você produza algo. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar. Como todo investidor, Deus quer que o investimento que Ele fez em você redunde em lucro e que você possa ser
regenerado, restaurado à imagem de Adão, que foi a imagem que Deus criou. Mas eu faço um apelo para você. O que aconteceu no ano passado? Como é que foi sua vida espiritual? Você está orgulhoso da sua vida espiritual? E no ano de 2019? E no ano de 2018? Como é que está o seu culto familiar? Como é que está a vida espiritual como é que está a vida espiritual dos seus filhos? Faça um balanço, pese. Será que nós estamos como Judá, na condição de ferido, devastado, num estado caótico? O ano está começando. É tempo de renovarmos os nossos votos com Deus, de fazermos a leitura da Bíblia todos os dias, de estudarmos a nossa lição, de ensinarmos as doutrinas para os nossos filhos, de apoiarmos a igreja, de levarmos avante o nosso ministério. O ano está começando. Eu quero fazer um convite para você. Se você quiser, você vai comer, você vai usufruir o melhor de 2021. Por que não começar com Deus? Sabe aqueles propósitos? Ano que vem eu vou me reformar nisso, ano que vem eu vou abandonar as músicas do mundo, ano que vem eu quero mudar um pouco esse e aquele outro aspecto. É agora! Confie em Deus. Se quiserdes, comereis o melhor da vossa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Deus está colocando diante de você a bênção e a maldição. Qual que você vai escolher? Eu convido você para escolher ter um coração puro e um espírito inabalável. São os meus votos para você e sua família neste 2021. Vamos seguir juntos.